Beleza? Bem-vindo ao canal. E de volta a 2019, no seu quarto dia em cartaz, Vingadores Ultimato tinha arrecadado 393 milhões de dólares. The Marvels, em seu quarto dia, tinha arrecadado 2,4 milhões, a mais baixa bilheteria da história da Marvel e uma queda de 74% em relação ao dia anterior. Com suas 3 heroínas mulheres, escrito, dirigido e produzido por mulheres, e como a vilã que originalmente era homem nos quadrinhos, mas que mudaram para ser uma mulher no filme, The Marvels se configurou numa tentativa de mudar a demografia de quem assiste filmes de super-heróis, querendo atingir adolescentes cujo alcance intelectual talvez não vá muito além dos vídeos de TikTok, mas o fato de não existir igualdade demográfica entre homens e mulheres em algo não significa que há pouca representação. Você pode achar que um filme voltado para a audiência feminina seja algo bom e que há garotas ansiosas em ver filmes de ação com a fantasia do suposto empoderamento, e também pode achar que uma franquia pode ter muitas personagens femininas fortes, mas não é um filme bem executado, nem bem escrito e não tem alma. Então, por que mulheres, ou qualquer um, não foram correndo ansiosos para assistir a esse filme? Talvez o chamado empoderamento não supere a falta de qualidade de uma história. O filme em questão é formulaico e genérico e é uma regressão criativa, numa tentativa de ser inovador. E isso levou The Marvels a ser um espetáculo de tamanho mau gosto. O filme tenta ser divertido sem ser divertido, e essa é a estranheza que faz desse um filme sem alma. Mas a Marvel tem problemas mais profundos do que esse. O universo cinematográfico Marvel tem 15 anos de existência. Isso significa que o público que foi aos cinemas em 2008 é mais maduro atualmente. Esse público se tornou mais intuitivo e mais seletivo. Mas a Marvel não acompanhou esse amadurecimento e parece que está presa na sua fantasia da Terra do Nunca e continua produzindo ridículos colãs coloridos, empurrando personagens que não evoluem em tom ou em sofisticação. A Marvel não dá uma pausa entre seus filmes e nem tempo para que a nostalgia seja varrida das prateleiras por pessoas que realmente sentiriam falta ou para que uma nova geração de admiradores surgisse. Devido a esse excesso de conteúdo, o público perdeu qualquer noção de coesão em apenas 4 anos, desde a saga de Vingadores Ultimato. Tudo se tornou confuso em multiversos e agora vemos as salas de cinema vazias. A aura de profissionalismo da Marvel e suas produções em grande escala parece que se reduziram a refletir a cultura atual, em pós-produções preguiçosas e em refilmagens sem fim. Esse tipo de preguiça criativa, combinada com efeitos visuais apressados, quebraram a ilusão de que o estúdio produzia magia e de excelência profissional. A Marvel perdeu a excelência da simplicidade e surgiram histórias sem significado ou sentido. Com os Vingadores originais, havia um espírito de escapismo e de diversão, mas o estúdio deixou de ser visionário e começou a produzir coisas como WandaVision ou O Cavaleiro da Lua, e o conceito foi se perdendo. Originalmente, era algo sofisticado e com o prazer do escapismo. As possibilidades do multiverso eram infinitas, mas eles preferiram espremer tudo em uma única continuidade, tentando manter a coerência, e tudo se tornou complicado e virtualmente impossível de ser acompanhado. Quando chegamos em The Marvels, encontramos uma história em que não há desenvolvimento de qualquer personagem e não há o sentido de escapismo através da aventura. Agora, a Marvel se tornou algo negativo, destacando a ideologia e se reduziu a ponto de se transformar em memes, como uma personagem esmagando o nariz numa mesa, Loki levando uma joelhada e se supõe que isso deve ser engraçado, ou o Falcão, fantasiado de algo parecido com o Capitão América e dando uma suposta lição de moral, entre outras coisas realmente excêntricas. A Marvel também perdeu a sua capacidade de influenciar a cultura, perdeu a capacidade de ser interessante e passou a se tornar reativa às vozes contrárias ao que eles fazem. Não me entenda errado, mas além dos trolls ou dos chamados haters, há muito que precisa ser contestado na Marvel de hoje em dia, e isso contrasta com os cínicos de plantão que se julgam
os verdadeiros críticos e analistas. O fato é que o engajamento em torno da Marvel e da Disney acabou, e seus filmes são fracamente recebidos, mas a mínima ligação de causa e efeito leva à baixa qualidade e às fracas bilheterias. Há outros motivos, claro, como quem dirige os filmes ou quem interpreta as personagens. Tudo é sobre a guerra cultural, e nada resta fazer, além de ofender a audiência e seguir em frente. Mas seguir em frente para onde? Ou por qual motivo? Talvez eles pudessem ser práticos em seus objetivos em vez de atribuir às baixas bilheterias uma catástrofe provocada pela masculinidade e pelos homens. Eles parecem desiludidos. Afinal, os chamados críticos dizem que as personagens femininas desfrutam de grande sucesso, mas a audiência não as aceita. Isso é uma contradição, uma vez que a falta de interesse em algo é uma barreira ao sucesso e não um motivo de fazer sucesso. Mas as baixas bilheterias trazem a verdade à superfície. Encontrei críticas engraçadas na internet dizendo que o roteiro de The Marvels não pode ter sido escrito por uma criatura inteligente, ou dizendo que depois de o filme terminar, houve um total silêncio na sala de cinema e os rostos das pessoas mostravam dúvida e confusão, ou o filme parece que tem um vácuo como seu núcleo. Esse é o ano em que a Marvel morreu, mas não significa que acabou. Eles vão continuar a produzir filmes e séries, mas morreu como mais uma moda, como foi a moda da disco na década de 1980, por exemplo. A Marvel está muito indulgente, muito seguidora da agenda woke, muito desconectada de sua audiência. A Marvel perdeu diversas batalhas nessa guerra cultural e eles têm as cicatrizes das baixas bilheterias para provar. No momento, parece que o público em geral já sabe que o estúdio atravessa problemas. Como exemplos, o ator de Kang pode ser preso e assim eles perderam seu principal vilão. Há muitas refilmagens no filme do Blade, e em algumas o personagem foi deixado de lado para que ocorresse protagonismo feminino forçado. South Park satirizou o gênero da Marvel e seus multiversos, e veja aqui a fala absolutamente verdadeira de Cartman. É hora de nos despedirmos da Marvel. Assistir a Marvel hoje é como comer algo que te deixa culpado e passando mal. É como caminhar tonto e sem rumo e ainda ficar com dor de cabeça. Mas nada dura para sempre e é hora de seguirmos em frente. Cedo ou tarde, a ilusão se acaba. Os heróicos personagens não existem mais e a magia desapareceu. A Marvel, assim como a Disney, foi fundada por um gênio. Infelizmente, ambas foram herdadas por incompetentes extremistas ideológicos wokes, incapazes e destrutivos, como pragas de gafanhotos, destruindo tudo o que vem pela frente. E aí, o que acha dessa situação da Marvel? Deixa aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.